Glória a Deus. Queria cumprimentar a igreja na paz do Senhor, amém? Estou muito grato a Deus por me dar uma oportunidade nessa noite de estar assim, passando aquilo que Ele fez na minha vida. Eu quero dar meu testemunho nessa noite. E quando falo de testemunho, a gente se sente muito grato porque realmente o que Deus fez na minha vida foi algo tremendo. Eu fico assim abismado de ver como Deus faz as coisas para mim. Eu não estava esperando. Aí essa semana eu recebi uma ligação do pastor. Aí eu até dei uma gaguejada assim, porque eu não estava realmente esperando, né? Mas se for para a gente falar do que Deus faz na vida da gente, todo dia a gente tem algo para falar, né? Então, eu vou estar passando para a igreja hoje um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, que é muito grande, e para que vidas venham a ser alcançadas. Quem sabe tem alguém na tua família que você já desanimou, tem alguém na sua família que todo mundo diz, esse não vai ter mais jeito, isso daí uma hora chegou uma notícia triste. Eu quero dizer para você também que na minha família não foi diferente. Minha mãe não dormia, às vezes, essa profecia de não vai ter mais jeito, essa profecia que vem do lado maligno, né? Porque a última palavra quem dá é o Senhor. Então essa eu já recebi muito, mas Deus teve misericórdia da minha vida. E hoje eu vou estar aqui passando um pouco do que Deus fez na minha vida. Mas primeiro eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Mateus 8:11. Não, Mateus 18:11. Glória a Deus. Somente o versículo. Glória a Deus. O Filho do Homem veio salvar o que se estava perdido. Amém? Através desse versículo eu vou começar a dar meu testemunho. Irmãos, eu venho de um lar bastante pobre, bastante carente. Um lar onde havia muita briga, um lar onde tinha muita bebida, um lar onde tinha muita desavença. E quando a gente cresce num lar assim, a tendência da gente não é aprender coisas boas. Porque eu venho de um lar onde a gente tinha que ir para a escola, ia se eu quisesse, muitas das coisas eu fazia se eu quisesse. Então, um lar onde não tinha um ensinamento, não tinha uma doutrina, não tinha nada. Era um lar assim, bem bagunçado mesmo. Então eu venho de um lar assim. E quando a gente cresce num lar assim, a tendência, todo mundo sabe, é uma periferia, como a gente cresce em... Hoje é bairro, mas antigamente falava muito de favela, então eu cresci dentro de uma favela. Então o que aconteceu através desse lar meu derrotado foi o quê? Que através de 12 anos, 11 anos, eu vim a conhecer a droga. A droga, ela começou a fazer parte da minha vida nessas idades de 11, 12 anos. Então eu via muito meu pai beber. Eu falo a droga 12 anos, porque antes da droga eu já bebia uma bebida alcoólica, eu já bebia álcool mesmo, eu já bebia, antes dos 12 anos eu já bebia. Aí depois disso eu vim conhecer as drogas, e com 12 anos eu já comecei a usar, e ali participar de muitas coisas, dando trabalho para minha mãe, dei muito trabalho para minha mãe, e ali eu já comecei a frequentar roubos e dar trabalho para minha mãe na porta de delegacias, e fui me aprofundando nessas coisas erradas. E aí das drogas aí também já vem o mundo do tráfico, né? Porque eu era uma pessoa, moleque, eu andava, conhecia tudo. Então eu me aprofundei também e fui me jogando para o lado pro mundo do tráfico. E, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus é tremendo. Se eu contar para os irmãos o quanto de livramento Deus já me deu,
para mim estar aqui hoje, eu não vou conseguir contar. E se eu for falar para os irmãos o quanto de amigo meu que morreu nessa vida e não pôde estar aqui hoje, eu também não consigo contar. Então, por isso que eu digo para os irmãos, a minha gratidão de eu poder estar aqui nessa noite dando esse testemunho. Porque no meio de tantas pessoas, Deus me escolheu para mim estar aqui nessa noite, testemunhando o que Ele fez na minha vida e o que ainda há de fazer. Então, irmãos, a minha vida foi essa vida assim atribulada. E aonde eu vim, não vou falar tudo certinho, irmão, porque é muita coisa. Onde eu vim também a se ajuntar, que eu não com a mãe dos meus filhos, e aí eu tive 2 filhos. Eu quero dar uma resumida aqui para mim chegar até onde Deus quer que eu chegue. E tive 2 filhos, e nessa vida mesmo, errante, aí tráfico, droga, assalto, roubo, todas essas coisas eu era envolvido. Eu tive esses 2 filhos, e eu quero falar um pouquinho para os irmãos dessa passagem da minha convivência também com esses 2 filhos que eu tive. Porque eu fui um pai que, do modo que eu fui criado, foi o modo que eu também criei meus filhos, ou às vezes pior. Porque eu era uma pessoa que eu chegava dentro de casa, se eu chegasse armado, meu filho estivesse sentado ali, eu dava o revólver na mão dele, com bala, com tudo, dava lá na mão dele. Muitas vezes tirava as balas do revólver, deixava ele ficar brincando. Aquilo para mim era diversão. Eu fumava dentro de casa, maconha, eu usava crack, eu usava cocaína. Então eu fumava por volta de 20, 25 cigarros de maconha por dia. Aí eu geria bebida alcoólica. Essa convivência com a maconha era todos os dias. Eu falo 20, 25 porque eu acordava fumando e dormia fumando. Acordava fumando e dormia fumando. Eu fumava de madrugada, eu acordava, eu ia no banheiro. Eu fumava de 20 a 25 cigarros de maconha por dia. Aí vinha o crack também que eu fumava. E vinha a cocaína também que eu fumava, que eu cheirava. Tanto que chegava às vezes de eu não sentir os meus órgãos por dentro. Parece que eu não tinha nada por dentro, de tanto que eu usava. E a minha vida foi assim. Mas só que um dia eu me deparei com uma situação muito triste, porque eu vim ter uma desavença com a minha esposa, que é a minha ex-esposa, e ela resolveu sair de casa. E ela chegou nos meus filhos e perguntou assim: quem vai comigo? Quem não vai, fica. Aí eles olharam para ela, olharam para mim e não quiseram ir com ela, quiseram ficar comigo. Aí eu pensei, e agora? Eu não vou falar para eles ir. Só que eu não parei. Eles ficaram comigo, só que eu não parei. Eu continuei com aquela vida. E eu não sabia que aquilo ali era um plano de Deus para me tirar daquele mundo do que eu estava vivendo. Porque, por mais que a gente seja errado, acho que o amor por um filho é maior do que aquilo que a gente faz. Então, eu comecei a deparar com eles, eu passava noite e madrugadas ali, fumando, ali, cheirando, e muitas das vezes eles levantavam, me via naquela aflição tremenda. E muitas das vezes eles chegavam em mim e falavam: pai, para com isso, pai, para com isso. E aquilo me enchia o meu coração me dava uma coisa muito ruim no meu coração. E eu comecei a falar: não, eu preciso parar com isso. Eu preciso parar com isso. Porque eu olhava para eles e falava: se alguma coisa de mal acontecer comigo, o que vai ser desses meninos? Apesar de eu ensinar o pior para eles. Mas no fundo eu queria algo de bom para eles. Até que em 2000, acho que no dia 23, no mês 8 de 2000, eu levantei decidido de parar com aquilo. Só que eu disse: eu não vou conseguir sozinho, eu vou ter que procurar uma igreja. E aquele dia eu saí, para criar coragem, eu até tomei umas 2, 3 cervejas, porque eu não entrava na igreja e não gostava de crente. Então, para mim criar coragem, para mim ir para a igreja, aquele dia eu tomei umas 2 cervejas, fui até aí peguei, arrumei um mototáxi e falei: eu vou para a igreja agora.
Aí fui, meio ligado na cerveja, e fui para a igreja. E nem sabia se tinha culto. Cheguei lá, na época era Brasil para Cristo. Cheguei lá, pro meu azar, a igreja estava fechada. Aí voltei para casa aquele dia e falei... Aí acabei. Tomei aquela noite, acabei com tudo de novo. E falei, não, mas amanhã é outro dia. Aí tinha um vizinho meu, que era da Assembleia de Madureira. Aí ele falou assim, não, vamos lá na igreja, vamos lá. Aí outro dia eu fui, com ele me acompanhando, aquele dia eu não tomei nada, fui. A minha vontade era tanto que, minha sede, ali o Espírito Santo me ministrando, era tanto que aquele dia eu não via a hora logo de acabar o culto para ter a apelação, né, para ver quem queria aceitar Jesus. E parece que aquele dia o culto não acabava. Eu queria estar ali logo para erguer a mão para me aceitar Jesus, até que fizeram o apelo, eu aceitei Jesus. Aí, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que foi tremendo. Eu achei que ia ser difícil para mim parar com as drogas, porque eu era muito viciado mesmo. E Jesus, aquele dia, ele arrancou com a mão. Eu saí de lá, decidido, e vim para casa, falei, vou ser um homem, novo homem, e Jesus arrancou com a mão. Voltei para casa, falei com os meus filhos, e a minha vida mudou. Abandonei. E aquelas pessoas que me rodeavam, já não rodeava mais. E eu fui tomando outro rumo. Graças a Deus, irmãos, é por isso que eu quero falar para os irmãos aqui nessa noite. Deus é tremendo. Se tem alguém na tua família precisando, não desanima não. Continua orando, continua buscando. Às vezes até mesmo o esposo, até mesmo a esposa, até mesmo às vezes a gente passa por problemas dentro da nossa casa que a gente acha que não vai ter, a pessoa vai morrer daquele jeito, que ela não vai ter solução, que ela não vai mudar nunca. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem poder para mudar essa situação. Deus muda a situação. Eu sou prova disso, porque o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um, e muito mais ainda. Então, irmãos, aí eu comecei a frequentar a igreja. E Deus começou a me chamar assim para um ministério de oração. Eu gostava muito de orar. Orava bastante, jejuava bastante, vigiava bastante e tentava se desviar de todo mal. Minha vida foi essa, durante 4 anos, orando, jejuando. E esses 4 anos eu estava sozinho com meus filhos, né? Não tive envolvimento com mulher nenhuma. E só orava, ia para o monte, ia para os hospitais fazer visita, estava orando constantemente dentro do ônibus, orava onde eu estivesse, banheiro, às vezes eu saía trabalhar, não tinha lugar para orar, eu entrava num banheiro qualquer, orava, minha vida era de oração, 24 horas orando. Só que aí começou a ter um problema, porque o Senhor me chamou para o ministério de oração e intercessão. Então, o Senhor começou a me mostrar coisas que eu comecei a ver aquilo e não discernir o que Deus queria mesmo que eu fizesse. Que era o quê? Se Deus me mostrasse coisa errada através das orações, eu tinha que orar para a pessoa, ou interceder em favor da pessoa. E eu estava naquela época, a gente era bem crente mesmo, que eu era bem crente mesmo. Dependendo da pessoa que passasse perto de mim assim, eu já falava, não, isso aí não está certo. Eu ficava muito, como se diz, eu julgava muito. Então eu não soube absorver aquilo que Deus me mostrava, e Deus me mostrava muita coisa. E eu comecei a ver muita coisa, às vezes até dentro da igreja eu via coisa, mas Deus querendo que eu orava, e eu comecei a ver o defeito das pessoas, e Deus me mostrava muitas coisas, e eu devia orar, interceder, e eu comecei a alimentar aquilo. O inimigo, sabendo disso, o que ele fez? Começou a colocar pessoas perto de mim da mesma forma, e falava, não, aquilo ali não está certo, aquilo ali não está certo. E isso eu não estava vendo, que eu estava caindo num laço do inimigo. Eu fiquei 4 anos orando, intercedendo, mas com esse problema. A irmã ali não pode andar assim, aquele irmão ali não pode andar assim. E eu acho que o que a gente tem que fazer quando a gente está orando por alguém, a gente tem que ter amor por aquela pessoa, independente do que ela seja, do que ela é,
né? Se Deus está te mostrando alguma coisa através daquela pessoa, você tem que orar, buscar por ela. E era uma coisa que eu não estava fazendo certo. E o diabo armou um laço para mim, aonde o quê? Aonde eu peguei e comecei a achar que uma igreja não estava certo. Aí comecei a ir para outra, chegava lá, mesma coisa, mesmo defeito também tinha. E o diabo sempre coloca pessoas que para te também formar aquela panelinha ali e ficar falando, não, aquela não está certa, aqui não está certo. O pastor não pode deixar. Foi indo aí, irmão, nessa daí, quer dizer que eu não estava tendo amor com aquelas almas. E não estava adiantando nada eu subir para os montes, não estava adiantando nada o meu jejum, não estava adiantando nada as minhas orações, não estava adiantando mais nada, porque eu não estava tendo amor com as pessoas que estavam do meu lado, que precisava mesmo de uma intercessão. Eu estava vendo elas de outra forma, estava julgando, condenando muitas das vezes, e Deus não estava se agradando disso. Foi até que um dia, irmãos, eu caí num laço, não foi pecado não, eu fui falar com o pastor numa igreja, e a gente acabou se desentendendo. Aí eu falei, então, se for desse jeito, eu vou parar. Hoje eu falei com ele, falei, eu não vou frequentar mais a tua igreja. E daquele dia ali eu saí tão arrasado ali que eu fui para casa e eu fiz uma oração. Ajoelhei no chão e falei, Senhor, esses 4 anos que eu te servi, eu não fiz nada de errado, né, pensava eu. Só que agora eu vou parar um pouco. Eu vou parar, eu vou ver o que o Senhor quer para a minha vida realmente, porque essas coisas que eu estou vendo eu não estou achando certo. E se for para mim viver assim, eu prefiro ficar no mundo. Orei desse jeito, levantei e mal sabia eu que o diabo tinha algo pior do que quando eu comecei lá atrás, que eu achava que era ruim, e mal sabia que o diabo tinha algo pior para a minha vida me esperando. Aí parei de servir ao Senhor, aí comecei de novo, aí voltei de novo. Droga, prostituição, aí o diabo já lançou mais algo a mais na minha vida, que foi o espiritismo. Aí o diabo me colocou no mundo do espiritismo, onde eu vim conhecer pessoas que apesar que o lar que eu vivi, sempre minha mãe tinha lá uma velhinha no canto, essa é para Nossa Senhora, aquela ali é para o anjo da guarda, aquilo ali é não sei para quê, e muitas coisas que eles não falavam. Então a gente sempre cresceu assim nesse costume, de quando estava passando por alguma dificuldade, ia lá, acendia uma velhinha aqui, uma velhinha ali. E eu cresci nesse costume. Só que da minha conversão e depois que eu caí, o diabo tinha algo preparado para mim, algo diabólico, que é o mundo do espiritismo. Então eu passei a frequentar terreiro. Para quem subia para o monte orar, eu ia para as matas, fazer despacho, eu ia para as cachoeiras, para as encruzilhadas, eu ia para a linha de trem e passava noites e noites nas encruzilhadas, fumando charuto com os Exu, bebia uísque. Irmãos, eu comecei a comer resto do diabo. O resto que eu falo porque muitas das vezes a gente matava lá as oferendas lá pro diabo e depois dele beber tudo aquele sangue, ele queria que a gente limpasse aquilo e fazia e comia. Então a gente comia esse resto do diabo e eu passei ali, irmãos, agora de servir a Deus. Você vê, uma pessoa que já conhecia a palavra de Deus, e por isso que eu falo, irmãos, a palavra de Deus nos diz que aquele que está de pé, que cuide para que não caia. E eu não me cuidei e caí. E minha vida piorou. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que uma coisa também que me chamou muita atenção quando eu estava no mundo do espiritismo, que é
Hoje, eu quero trazer para o dia de hoje que nós vivemos, é o que? A gente, às vezes, para levantar uma madrugada, para orar, às vezes a gente, para fazer um sacrifício para o Senhor, a gente pensa, acha que não precisa de tudo isso. E lá nesse mundo das trevas, irmãos, vou falar a verdade. O diabo, ele não quer ninguém preguiçoso. Ele escolhe as pessoas para fazer as coisas para ele. E não é qualquer um que faz, tem que fazer bem feito, né? E a gente, às vezes, para a casa de Deus, a gente faz as coisas relaxadamente, né? A gente não... Quantas vezes eu não passei madrugadas fria, no ar, assim, livre, encruzilhada, conversando com aqueles demônios a noite inteira ali, servindo eles, dando bebidas para ele, acendendo charuto, e já, ali eu dava e fumava também, e bebia junto com eles ali, e fazendo sacrifício ali para uma coisa que não vai te dar futuro nenhum. E Deus me chama minha atenção até hoje, porque às vezes para Deus hoje eu não faço o que eu estava fazendo lá. Eu quero dizer para os irmãos que essa madrugada eu estava orando, eu chorei muito essa madrugada porque esse testemunho estava parado. Eu contei ele uma vez e ele estava parado comigo. E ele falou comigo muito forte comigo essa noite. É tempo de a gente voltar a buscar a Deus do modo antigo lá de trás. Quando a gente tinha aquela sede de subir os montes, de levantar nas madrugadas. Para Deus nunca é demais. Às vezes vocês acham, às vezes a gente pode achar que está bom, mas pode melhorar. Às vezes a sua vida pode estar boa, mas ela pode melhorar. Porque o que a gente está fazendo não é para ficar aqui na terra. A gente tem que construir algo no céu. E para a gente construir algo no céu, a gente tem que se dar mais ao Senhor. Se entregar mais ao Senhor. Porque lá no mundo do Espiritismo eu vi uma coisa assim, que o povo está fazendo lá, se doando ao inimigo para ir para o inferno. Eles estão fazendo, dando o seu melhor para ir para o inferno. E às vezes nós, dentro da casa do Senhor, damos o nosso pior para querer ir para o céu. Você entendeu como que é as coisas de Deus? O mundo das trevas, eles estão dando o melhor para ir para o inferno. E às vezes a gente faz tão pouco para querer ir para o céu. Então Deus me despertou nessa madrugada, porque meu ministério é orar, é buscar, interceder, intercessão, orar, né, falar do amor de Deus. E essa madrugada eu pressenti que eu estou muito sossegado, estou muito parado. Então Deus primeiro falou comigo essa madrugada e falou: quero te usar, eu quero te levantar, mas para isso você tem que abaixar, que eu quero dizer é buscar a minha presença. Então, voltando, irmãos, no testemunho, eu voltei para o mundo do Espiritismo, aí de uma forma pior, aonde o diabo me lançou também numa cadeia. Aí onde eu fiquei preso. Fiquei preso 4 anos. Fiquei 4 anos preso. Passei todas as cadeias aqui de Londrina, eu passei todas elas. Passei frio, passei humilhação. E o coração duro ali, mesmo assim eu não voltei para o Senhor. Saí passei o que tive de passar lá, aí voltei e continuei fazendo as mesmas coisas. Mesma coisa, mundo das drogas, espiritismo, cachoeira, oferenda, trabalho, servindo o diabo, comendo o resto do diabo. E
eu não estava com o coração voltado para o Senhor. Até que, através também, eu quero dar só um tipo de um... Eu conheci a minha esposa Aline também, foi nessa vida aí. A gente se conheceu no mundo das drogas. Ela usava e eu vendia. Então a gente se conheceu assim. E um dia, se Deus permitiu, eu tenho certeza que ela vai dar o testemunho dela. Porque a Aline também, ela chegou a pesar acho que uns 40 quilos, ela era bem magrinha, ficou bem magra mesmo. Ela chegou no fundo do poço. Um dia, quem sabe, ela pode dar esse testemunho. Então eu conheci ela no mundo das drogas. E nesse conhecimento a gente foi morar junto. Aí num dia eu estava vindo do centro. Aí a polícia me parou e falou: não, você está com mandato de prisão. Aí o diabo me lançou dentro da cadeia mais uma vez. Aí eu fui para a cadeia. Só que daí eu achava que eu estava forte naquela vida. Não, o diabo, até hoje, eu achava que o diabo estava fazendo de tudo para mim. Comendo o resto do diabo, bebendo o resto do diabo, fumando o resto do diabo. E eu achava que ele estava fazendo de tudo para mim. E eu preso, eu fiz um pacto. Falei, se o diabo me tirar daqui 20 dias, ou um mês que era, né? Aí eu ia me entregar mesmo. Eu ia fazer o que tinha de ser feito para se entregar pro diabo. Aí fiz esse pacto com ele e fazia as minhas orações lá dentro. E foi passando esse tempo. E chegou no dia lá X que eu tinha feito lá, que veio a resposta. Aí veio eu fiz um pedido para o juiz me liberar. O juiz pegou e não liberou. Aquele dia parece que o mundo caiu para mim. Aí eu comecei a lembrar que Deus podia me tirar daquele lugar. Porque eu já tinha sofrido muito naquele lugar. Eu não queria mais ficar ali naquele lugar. Aí foi onde eu peguei aquele dia, rasguei todas as minhas orações. Rasguei. Aquele dia eu entrei, porque aqui eu acho que ninguém passou por esse lugar. Um banheiro de uma cadeia é um lugar muito fedorento, muito fedido. Fedido. Irmãos, é coisa terrível, um banheiro de uma cadeia. E aquele dia eu entrei naquele banheiro e ajoelhei naquele banheiro, com o rosto ali no chão daquele banheiro. Aquele dia eu me arrependi de tudo que eu tinha feito contra Deus, por ter virado as costas para Deus, por ser conhecedor da palavra de Deus e chegar no ponto que eu cheguei. Porque eu virei as costas para Deus de uma maneira... você desviar dos caminhos do Senhor e às vezes um vai para um bar e tal, mas eu virei as costas para Deus, porque daí eu larguei de servir a Deus e fui servir o diabo. Então aquele dia caiu sobre mim o verdadeiro temor do Senhor. Aí eu busquei e falei: Senhor, de hoje em diante eu não fumo mais, eu não bebo, de hoje em diante eu não acendo uma vela, de hoje em diante eu vou te servir. Vou começar daqui de dentro. Agora eu tinha tudo na rua para servir o Senhor e tanto lugar cheiroso para estar orando, né, buscando a presença do Senhor. Aí eu comecei a passar por aquele momento ali. Deus me jogou lá. Às vezes, essa última passagem pela cadeia, eu nem creio que foi o inimigo que me levou para lá. Eu creio que foi Deus para tratar comigo lá. Porque lá lá foi onde eu tive esse novo encontro com o Senhor. Aí eu estava com a Aline, ela não podia me visitar. Aí Deus foi começando a trabalhar. Ela conseguiu fazer o papel para me visitar. Mas resumindo, eu ia ficar mais ou menos uns 2 anos e 6 meses preso. O Senhor me tirou de lá de dentro com 6 meses. Com 6 meses. E vou falar para os irmãos, eu não tinha R$1. Eu não tinha R$1.
E Deus me tirou de lá com 6 meses. Deus usou pessoas lá dentro que nunca me viu para falar comigo. E Deus fez uma obra na minha vida lá dentro daquele lugar. Deus me alcançou de novo naquele lugar. Então eu quero dizer para os irmãos nessa noite, não vale a pena a gente olhar muitas das vezes para coisinhas, reclamações de tanta coisa pequena, porque nós servimos um Deus muito grande. Amém? O que Deus fez na minha vida, ainda há de fazer, são coisas grandes. Hoje eu oro em favor dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, e são eles que eu dava arma na mão deles, fumava na frente deles, bebia na frente deles, usava droga. E hoje eu pago um preço de oração por eles, porque eu quero que Deus também, assim como mudou a minha vida, possa assim também mudar a vida deles. Eles estão nessa vida ainda, fazendo tudo que eu fazia. Hoje eu vejo eles fazendo as coisas, eu me vejo, mas não era assim que eu tinha que ver. Hoje eu converso com a minha esposa, ela fala, não, você não tem que se culpar, né? Mas eu me culpo todos os dias, que é uma coisa que eu fiz muito de errado. Então eu quero dizer para os irmãos que cuida bem dos seus filhos, ensina o caminho certo para eles poderem andar, porque o que você planta dentro da sua casa é o que você vai colher amanhã. Seu filho vai se espelhar em você. O que você fizer de bem, de bom, ele está ali olhando. Não pensa que isso vai fugir da memória dele, que não vai sair da memória dele. Eles vão lembrar e eles vão fazer. Você é o espelho. Mãe, pai, vocês são os espelhos dos teus filhos. O que você fizer de bem é o que você vai colher amanhã. Hoje eu pago esse preço. Por eu ter plantado isso no coração deles e saber que eu mesmo não tenho como fazer nada. Porque tudo que eles estão fazendo, eu fazia. Hoje eu chego lá e eu quero falar para ele, para com isso. Mas a gente até fala. Mas eles, no fundo do coração, eu vejo que eles pensam, você também fazia. Chegou a tua hora, um dia vai chegar a mim. Então eu tenho que esperar esse trabalhar de Deus na vida dos meus filhos. Então, irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos nessa noite é isso. Vamos nos entregar mais assim para as coisas de Deus, porque enquanto nós estamos dormindo, as trevas, o mundo espiritual, eles estão movendo algo para nos atrapalhar. A gente acha que Deus protege, claro que protege, mas a gente precisa ter esse Deus como nosso protetor. A gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, para que a graça de Deus nos alcance de uma forma mais poderosa, para que a gente possa também transmitir isso para as outras pessoas, porque o mundo das trevas, eles não estão brincando, tá? Eles não brincam mesmo. Então, às vezes, muitas das vezes, quando a gente está aí distraído com alguma coisa, eles não se distraem, eles estão fazendo alguma coisa para prejudicar alguém, fazer o mal por alguém. E se a gente estiver ligado com Deus, como um dia eu já tive, que Deus me mostrava, Deus pode mostrar alguém para você orar, alguém para você interceder, né? Alguém para você buscar, pelejar por ele. Então a gente precisa mais de Deus na nossa vida. Eu preciso mais de Deus. E essa madrugada eu tive uma conversa com o Senhor, que eu vou dar mais o meu tempo para Deus de tudo que eu faço. Eu sei que os primeiros dias não vai ser fácil, mas eu vou dar mais de mim para Deus do que para o meu trabalho, do que para tudo que eu faço. Mais de Deus para mim. Vou ter tempo sim para minha família, vou ter tempo para tudo, mas eu vou dedicar mais o meu tempo para Deus. Porque pelo que Deus fez para mim, da onde Deus me tirou, Ele tem algo tremendo para fazer. Deus não ia fazer isso na minha vida só para mim ficar... Não, tem muito mais para mim. Deus tem muito mais para fazer na minha vida e eu preciso ir de encontro com isso.
Eu quero dizer para os irmãos também que não desista. Se há alguém perdido na tua família, porque a palavra de Deus nos disse que hoje que ele veio para aquilo que se havia perdido, e aquilo que está perdido é nós, irmãos, que estava nas drogas. Todo mundo aqui tem uma passagem, todo mundo aqui tem uma vida, tem um testemunho de vida. E para estar aqui hoje, eu tenho certeza que Deus também fez algo na vida dos irmãos. Então, se tem alguém na sua família que todo mundo já está julgando ele por perdido, sabe que Deus tem um plano na vida dele. E depende da minha, depende da sua, depende das nossas orações. Mas temos que orar. Temos que buscar a Deus para isso. E eu honro Deus, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu dei uma resumida, irmãos, porque eu fiz muita coisa nessa vida. Muita coisa. E vai 2, 3 horas, um dia para ficar falando. Então eu resumi nisso. E eu quero agradecer já a oportunidade que o pastor me deu. E como Deus preparou também. Meu Deus, eu fico muito grato mesmo por isso, por hoje poder estar falando um pouquinho do que Deus fez na minha vida. E eu agradeço a oportunidade. Amém? Quero que os irmãos dêem uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?